religiões do mundo. Protestantismo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque nele está o poder de Deus que salva todos aqueles que acreditam, primeiro os judeus, mas também os gregos. Porque no Evangelho está a probidade da revelação de Deus em todas as crenças. Como está escrito, os justos viverão pela fé. As it is written, the just shall live by faith. No século XVI, uma série dramática de protestos religiosos, sociais e políticos originou uma nova e influente forma de cristianismo. Depressa se tornou o terceiro grande ramo da mais importante religião da Europa, aparecendo como rival do catolicismo e da Igreja Ortodoxa. O cristianismo protestante viria a espalhar-se pelo mundo inteiro naquilo que se tornou um dos maiores movimentos religiosos da história. Protestantismo, ou cristianismo protestante, deriva de protestação, o documento de protesto emitido em 1529 por 6 príncipes alemães, em representação das 14 cidades do sul da Alemanha. O objetivo dessa aliança era a revolta contra as decisões religiosas da Dieta Imperial de Speyer, que havia tentado unificar os territórios do Sacro Império Romano, a Suíça, a Áustria e a Alemanha, exigindo a uniformidade do culto. Os documentos declaram 2 princípios que estão na base do entendimento protestante do cristianismo. O mesmo par de princípios foi defendido pelo sacerdote alemão Martinho Lutero em 1521, a quando do famoso confronto com a Igreja Católica Romana e com o Sacro Império Romano. O primeiro princípio afirma que a palavra de Deus é uma autoridade maior do que qualquer autoridade humana. O segundo afirma que apenas a consciência justifica a oposição a determinados decretos da Igreja. Na cidade de Worms, um grupo de governantes e líderes religiosos reuniram-se naquilo que ficou conhecido como a Dieta de Worms. Intimaram Lutero a comparecer e a retratar-se dos seus princípios. O confronto entre Lutero e a Igreja Católica Romana levaria 8 anos depois à protestação. O protestantismo começou como um pequeno movimento para reparar determinadas injustiças dentro da estrutura existente ao nível da Igreja e do Estado. Mesmo depois de apelar à interpretação pessoal, em substituição da autoridade da Igreja, Lutero advertiu alguns dos seus seguidores mais radicais de que não poderia ser autorizada qualquer teologia. Em Speyer, os protestadores exigiam a liberdade de consciência religiosa, mas apenas como forma de defender o seu próprio entendimento do cristianismo. Havia 2 coisas no centro do protesto. Uma era a confiança na autoridade da Escritura. Essa compilação de textos da Antiguidade iluminava a forma como se via o mundo. O segundo tema no coração do movimento protestante era a convicção de que somos perdoados, mesmo que não mereçamos o perdão. O homem não ganha a salvação. Ela é-lhe oferecida livremente, como se fosse uma dádiva. Estamos preparados para ser aquilo que somos. A invenção da imprensa, cerca de um século antes, tornou o acesso à Bíblia muito mais fácil. Muitos cristãos queriam agora decidir por eles próprios aquilo que significava a Escritura. Apesar dessas desavenças, a primeira geração de cristãos protestantes exigia que os seus seguidores aceitassem várias convicções teológicas comuns. Centravam-se naquilo que achavam serem os erros da Igreja. A Confissão de Genebra declarou que, centrando-se apenas na glorificação de Deus, os protestantes não sucumbiriam à glorificação das coisas humanas, que se tinham tornado tão proeminentes na Igreja Católica Romana. A reforma no Sacro Império Romano depressa se dividiu em 2 fações, uma liderada por Lutero, no norte,
e a outra por Ulrich Zwingli, no sul. O único ponto comum a essas duas fações protestantes era a divergência mútua. Um outro princípio protestante era o sacerdócio universal dos crentes. Isso não significava que não deveria haver sacerdotes, nem que as hierarquias sociais devessem ser abolidas. O sacerdócio universal dos crentes significava que todas as pessoas tinham acesso imediato a Deus. Não precisavam de recorrer a um padre. Lutero fez uma afirmação semelhante ao proclamar que todos os cristãos eram sacerdotes. Assim, cada indivíduo tinha o direito e até a obrigação de se preocupar com aquilo que estava certo ou errado na sua fé. Os leigos não deviam, por isso, ser desencorajados por aqueles que reclamassem para si essa tarefa, enquanto especialistas. Lutero tinha um interesse especial por examinar a natureza da vida religiosa, talvez porque tinha sido monge. Argumentava agora que todo o trabalho honesto feito ao serviço de Deus tinha o estatuto de vida sagrada. Isto também significava que todas as vocações eram iguais aos olhos de Deus. No entanto, a nova atenção protestante dada à Bíblia provocou o eclodir de uma outra implicação. A Bíblia tinha sido traduzida nas línguas do povo e impressa e distribuída para ser lida e interpretada. Os protestantes referiam-se à Bíblia como a fonte e a autoridade da fé e viam-na como um livro para o povo, o centro da devoção pessoal e coletiva no culto. Mas havia um problema. Uma vez que os protestantes afirmavam que todas as pessoas na igreja eram sacerdotes, por que razão deveria haver uma designação especial? A maioria destes primeiros reformistas acreditava que os sacerdotes ou padres deviam ser escolhidos para efetuarem determinadas tarefas. A Bíblia devia agora ser compreendida e não dramatizada. Tornou-se mais importante do que nunca que as pessoas leigas soubessem ler e que fossem educadas nos princípios básicos da fé. A tarefa dos sacerdotes não era tanto conduzir um ritual formal, mas interpretar a palavra ou proclamar o Evangelho. O sermão tornou-se o acontecimento central do culto. Em meados do século XVII, alguns grupos, como os Quakers, opunham-se à chamada contratação de sacerdotes, que aceitavam um pagamento pelos seus serviços. Queixavam-se de que isso separava os sacerdotes da comunidade de leigos. Depois das lutas, dos conflitos e dos debates das primeiras décadas da Reforma, emergiram 4 formas institucionais distintas de protestantismo. São elas os movimentos luterano, reformista, radical e anglicano. Estes movimentos protestantes apareceram primeiro na Europa e depois na América e noutras partes do mundo. O primeiro dos movimentos protestantes foi a tradição luterana. O luteranismo começou quando o sacerdote católico Martinho Lutero, em 1517, afixou às portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, uma lista de 95 teses. Lutero partiu da sua própria experiência tortuosa para chegar a um novo entendimento da fé. Ele insistia que nós, os humanos, não conseguimos ser justos por nós mesmos e que a justiça vem apenas de Deus pelo perdão dos pecados. Em relação ao culto, Lutero manteve mais elementos da tradicional missa católica do que outros grupos protestantes. Ele acreditava que alguns desses rituais representavam uma tradição antiga e honrada.